Plantão de notícias. Agora em Surubim, Pernambuco, são 12 horas e 3 minutos e como dissemos agora há pouco, nós vamos conversar com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima, que está aqui para fazer um balanço do primeiro ano de gestão. Prefeito Nelson, boa tarde, prazer tê-lo aqui em nossa emissora. Boa tarde, Alain, boa tarde a todos os ouvintes da Integração FM, em especial ao povo de Santa Maria do Cambucá, meus amigos. É um prazer estar aqui pela primeira vez no ano, aqui fazendo um balanço das obras que a gente fez no município de Santa Maria. A gente sabe que o ano anterior foi um ano muito difícil devido a essa pandemia, mas nós tivemos muita força de vontade para enfrentar todos os obstáculos que teve e conseguimos fazer muitas coisas por Santa Maria. Prefeito, queria fazer a primeira pergunta abordando a questão do seu primeiro mandato, né? Falando sobre o seu primeiro mandato, seu primeiro cargo público também. Eu queria saber se isso dificultou essa sua, digamos, falta de experiência em cargos públicos, dificultou essa gestão, a sua gestão no primeiro ano. Alain, dificuldade sempre tem, mas a gente tem uma equipe muito forte de assessores e secretários que nos ajudou muito a trabalhar por nossa cidade. Como sendo o primeiro cargo público que estou assumindo, não tive muita dificuldade, porque na verdade eu já trabalhava com o público durante 35 anos no mercadinho Santa Maria, que era do meu irmão. Eu já tinha uma experiência tranquila de conversar com o povo, contato, saber a necessidade do povo que tinha. Isso aí facilitou muito para mim. Que bom que o senhor não encontrou essa dificuldade assim da questão de gestão, né? Mas nesse primeiro ano de mandato, prefeito Nelson, quais foram as principais dificuldades que o senhor encontrou na administração lá de Santa Maria? A Covid, obviamente, mas quais foram as outras? Alan, o problema são os recursos que são poucos, muitas obras a fazer, muitos pedidos da população e a gente só fica com a vontade de atender. Mas o pessoal tem que entender, porque a gente só pode fazer aquilo que tem que ser feito, e por conta da lei que tem que ser cumprida. Então, a vontade de atender a população a gente sempre tem, mas a gente tem que fazer na medida do possível. E nesse primeiro ano de gestão, quais foram os principais pedidos da população? O senhor, quando assumiu a prefeitura, o que é que a população mais cobra lá? Você sabe que não só em Santa Maria, mas em toda a região, o pessoal é muito carente, as dificuldades são inúmeras. O povo quer emprego, mas você sabe que a prefeitura não é um balcão de emprego. A gente sempre já tem os funcionários que são concursados, aqueles que já tinham, porque quem ganhou foi a situação. Eu não posso tirar um funcionário para colocar outro. O que a gente está fazendo é encaixando alguém. Quando se aposenta uma pessoa, a gente vai lá, chama um para assumir aquele lugar. Porque, na verdade, a gente não pode dar emprego a todo mundo, porque você sabe que não tem. É verdade. Santa Maria, como é que está nessa questão de emprego, de geração de emprego? Lá tem muito fabrico, prefeito? As pessoas estão investindo muito nessa questão de confecção? Olha lá, essa questão de confecção está muito difícil, porque essa pandemia, as coisas subiu muito, os recursos são muito altos e o povo não tem dinheiro. Então, a maioria dos fabricos fecharam, porque não tem peças. E não tem outra fonte de renda, então fica dando aquela dificuldade. Poucas peças para muita gente trabalhar e o lucro é muito pequeno, as despesas são grandes, aí as dificuldades só aumentam. E a prefeitura, a gente sabe que essa região nossa aqui tem uma vocação para essa questão da confecção. A prefeitura tem oferecido alguns cursos profissionalizantes aí nessa área. Se não está oferecendo ou pensa em oferecer futuramente esse tipo de curso, de treinamento? Pronto, a gente já ofereceu alguns no ano passado e esse ano a gente está aí em busca de uns cursos para aprimorar a capacidade dos nossos trabalhadores. A gente sabe que as dificuldades são muitas, mas a gente vai buscar melhorias para o nosso município e tentar ajudar cada vez mais a nossa população. A gente está enfrentando aí um período de seca, né? Apesar de ter chovido, esses dias choveu, deu uma chuvada forte sábado passado, não sei se choveu lá em Santa Maria. Choveu sábado, prefeito? Choveu um pouquinho e fez água também. Mas como é que está a situação da agricultura lá no município? Questão de estrada, de abastecimento de água, como é que se encontra, prefeito? Pronto, as estradas estão boas, a gente nunca para de ajeitar as estradas. Sempre, toda semana, tem o operador que está passando em cada uma localidade, nas mais críticas a gente faz primeiro. E em questão da agricultura, a gente já começou os cortes de terra, porque ano passado a gente conseguiu atender mais de 1.000 famílias
E esse ano a gente quer chegar a bater essa meta também. Agora a gente tem que pedir a consciência do trabalhador rural, porque a gente só tem 2 tratores. É impossível atender a todo mundo de uma só vez. Como é que a prefeitura está lidando com isso, então? Tem que se inscrever, esperar numa fila? Como é que é? Não. A gente está fazendo por localidade. A nossa secretária de Agricultura, Dona Zui, ela vai numa localidade, pega os nomes do pessoal lá, e manda cortar daquelas pessoas que estão inscritas. Em seguida, vai para outra localidade e assim vai, sucessivamente. Nesse período de verão, os prefeitos aproveitam para realizar limpeza de açude, já preparando para o inverno. Esse trabalho tem sido feito lá também? Tem sim, a gente continua nessa luta, porque é outra coisa também, Alan. Todo mundo quer de uma só vez, mas é impossível, porque a gente só tem 2 máquinas para a manutenção de todo o município. Então, o povo tem que ter paciência. Deixar de atender, a gente não vai. Se chover, graças a Deus, porque o problema da gente é água. Se chover, a gente não pode fazer nada. Mas a prefeitura está fazendo a limpeza de açudes, né? E de Continua barreiros. fazendo. Toda semana a gente destina para uma localidade. Os pedidos são grandes, mas a gente nunca deixou de atender o pessoal. O senhor disse que a demanda é grande, tem muito pedido, mas as máquinas são insuficientes para atender. O senhor já está planejando adquirir mais máquinas para atender melhor a população nessa área? Pronto, a gente só tinha uma. Graças a Deus o deputado André Ferreira doou outra. E a gente está em busca de outra aí com os nossos deputados, nossos parceiros, para ver se facilita mais a vida do nosso pessoal. E que tipo é essa máquina que o deputado André Ferreira conseguiu? Foi uma retroescavadeira, novinha em folha, mas é o que está nos ajudando muito. Essa máquina já está lá no município? Já está funcionando, já. Já está trabalhando, né? Isso mesmo. Certo. Bom, agora 12 horas e 10 minutos, nós vamos ao primeiro intervalo comercial do programa. Daqui a pouco a gente volta conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Plantão de notícias. Voltamos já já. Plantão de notícias. São 12 horas e 14 minutos agora, 12 e 14 aqui no Plantão de Notícias. A gente volta conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Está aqui no estúdio fazendo um balanço do primeiro ano de gestão. Bom, prefeito, a gente estava falando sobre a questão da agricultura. Eu queria continuar falando sobre esse assunto. Lá em Santa Maria do Cambucá, questão de poços. A prefeitura já tentou perfurar poços lá no município? Conseguiu alguma coisa, algum resultado positivo? Olha lá, os poços que foram perfurados lá em Santa Maria foi através do governo do estado, mas não teve sucesso. Os que deram água muito salgada, é emprestar para o consumo humano. Então quer dizer que nenhum poço não teve condições de atender a população? Só o na Policlínica que deu um pouco de água meia salobra, mas isso aí a gente está utilizando. Mas os demais, a água é imprópria para o consumo humano. O abastecimento, então, tem sido feito na zona rural por carro-pipa. Exatamente. A prefeitura dispõe de 3 carros-pipa para abastecer a zona rural. A sorte que a gente tem água no açude do estado lá, que está facilitando muito para a gente. A água de beber, o pessoal consegue, mas de gasto tem que ser do carro-pipa mesmo. E na cidade, como é que está a situação de abastecimento? A Compesa tem atendido direitinho lá ou o senhor tem problema com a Compesa? A Compesa, graças a Deus, está soltando água suficiente para abastecer a cidade. Então vamos torcer que chova para que os açudes acumulem bastante água, né, prefeito? Como é que está a situação dos açudes lá? Tem água ainda nos barreiros? Olha, essa chuva que deu esses últimos dias foi uma chuva boa, de 70 e poucos milímetros, foi só na cidade e alguns sítios. Os barreiros pequenos juntou muita água e isso nos ajudou muito. Deu para dar uma aliviada, né? Aliviou bastante. Falar agora sobre a questão da saúde. 2021, como o senhor já disse no começo da entrevista, foi um ano bastante difícil por conta da Covid. Que ações a prefeitura realizou para diminuir os impactos da Covid lá no município? A gente fez a nossa parte, a nossa secretária de saúde também nos ajudou muito. Teve várias ações de combate à pandemia com vacinação em dia. A gente fez o possível para atender a nossa população. E graças a Deus está sob controle agora. Passamos por um momento difícil, todo mundo sabe disso, porque a pandemia só trouxe prejuízo não só para a gente, mas para todo o país e no mundo. Mas a gente está voltando ao normal e agora, se Deus quiser, vamos nos prevenir cada vez mais para ver se consegue voltar à normalidade. O senhor, inclusive, passou por um momento difícil também no ano passado com a Covid, né, prefeito? Muito difícil. Por pouco ela não me levou, mas Deus é maior e eu sobrevivi e estou aqui. Deus colocou um propósito na minha vida para trabalhar pelo povo de Santa Maria. E isso eu vou honrar até o último dia do meu mandato.
Prefeito, e em relação agora a essa gripe, como é que está a situação do município lá? Porque tem hospitais já que estão realmente com uma demanda grande, né, de atendimentos por conta dessa gripe e até da Covid também com essa nova variante Ômicron. É verdade, Alan. Lá também teve um surto muito grande dessa gripe. Inclusive a policlínica lá é lotada todos os dias, mas a gente está suprindo as necessidades da população. O que a gente pode atender lá na policlínica, nós atendemos e quando não dá, a gente faz transferências para outras localidades. Questão dos postos de saúde, estão funcionando? Passaram o ano 2021 atendendo bem a população? O senhor teve dificuldade, eu quero dizer, na questão de profissionais para atuar nesses locais? Bom, Alan, sempre tem dificuldades, mas nós conseguimos suprir todas elas. Todos os postos estão em funcionamento, inclusive vamos começar as reformas necessárias agora, a partir desse mês já. E médicos sempre tem um dia por semana em cada localidade. E os profissionais de saúde sempre estão lá para fazer os primeiros atendimentos. Tem o carro à disposição para transferir para a Policlínica Central. E quando lá não resolve, a gente transfere para outra localidade mais próxima. O senhor falou em reforma aí de PSF, está reformando só a PSF agora ou tem outras unidades também, eu digo, da saúde, tipo a Policlínica, que vai receber reforma? A Policlínica é a maior reforma que vai ter no nosso município, graças a Deus, vamos iniciar, que foi uma emenda que o deputado André Ferreira conseguiu para a saúde de R$500 mil, e se Deus quiser vamos investir toda na Policlínica. As obras já estão iniciadas, inclusive pensamos em construir a sala de raio-x também, porque é um sonho para Santa Maria ter o raio-x na nossa cidade. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente vai preparar a sala, deixar tudo prontinho para a gente conseguir esse raio-x, se Deus quiser. O senhor pretende comprar esse raio-x com recursos próprios ou através de emendas parlamentares? Vamos ver se conseguimos através de emenda parlamentar, porque você sabe que é muito caro, os recursos da nossa cidade são muito poucos e só dá para fazer obras pequenas. Então, vamos conversar com o nosso deputado André Ferreira, que está de férias no momento, mas assim que voltar às atividades agora em fevereiro, vamos contactar com eles e, se Deus quiser, vamos conseguir esse feito para Santa Maria. Prefeito Nelson, o senhor falou nessa reforma aí da Policlínica, que tipo de serviço vai ser feito lá na Policlínica? Olha, vamos começar por fora, vamos calçar por fora, por dentro vai mexer em todas as estruturas lá, vai colocar cerâmica nas paredes, que tem esse problema de salina, pintura, a gente vai fazer um monte de coisa lá. O calçamento que o senhor fala é daquela área de estacionamento ali? Porque vai ser ali todo calçado. é muito difícil ali. Esse é o buraco, pó, poeira, esses negócios. A gente quer deixar ali tudo bonitinho. Certo, então vai calçar aquela parte e também colocar essa questão de cerâmicas e essa sala do raio-x, que já vai ficar pronta. Exatamente, vamos consertar a cisterna que também está com problemas e muitas coisas. Vamos deixar tudo em ordem, se Deus quiser. A Policlínica está funcionando sempre com médico lá, porque às vezes acontece, eu vejo o prefeito reclamando aqui, que quer contratar médico, não tem, e às vezes fica um plantão descoberto ou outro, mas o senhor não tem enfrentado esse tipo de problema lá não? Graças a Deus, sempre tem médico e quando não tem a gente faz o possível para conseguir um substituto, porque sabe que na área de saúde as coisas são muito difíceis, os recursos são poucos e os médicos sempre precisam estar em dia. Como a gente está sempre em dia, eles querem o plantão extra, a gente tem que ter tudo em dia para suprir o nosso plantão. Prefeito, e na zona rural, esses PSFs têm atendido bem a população? Eu digo o seguinte, a quantidade de PSFs é suficiente? Eu quero dizer dessa forma, o senhor pretende ampliar? Existe algum projeto de ampliação da rede de PSFs lá em Santa Maria? Bom, Alan, por conta da população, nós não temos mais capacidade de fazer PSFs. O que a gente está conseguindo é fazer uma extensão para ajudar melhor a população. Por exemplo, do Manduri a gente fez uma extensão para o Coqueiro e assim sucessivamente, porque por conta da população a gente não pode mais fazer posto de saúde. Bom, eu queria saber também, já que a gente está falando de saúde, a respeito da vacinação da Covid. Como é que está o andamento da vacinação lá no município? Continua tudo na normalidade, inclusive a gente começou a campanha de vacinação infantil, que é de 5 a 11 anos, e a gente já está fazendo por conta das dificuldades da vacina, que é muito pouco, mas a gente já começou e está atendendo a população. A população adulta, o índice de vacinação já está avançado lá no município? Já está assim, é porque tem alguém ainda que não quer ser vacinado, mas o que nos procura está tudo em dia, graças a Deus. Vacina tem de sobra?
Não, sobra muito, não tem não, porque só vem tudo limitado, você sabe. Sim, mas vacina tem lá suficiente para atender a população. Exatamente, tem sim. O que está faltando é o pessoal procurar. Exatamente. Eu acho que é o que está acontecendo aqui em Surubim e outras cidades também, né? Porque a vacina tem e as prefeituras estão apelando para as pessoas irem se vacinar o mais rápido possível, né? Porque é uma doença perigosa. Que o diga o senhor que passou por isso, né? É verdade, isso mesmo. O povo ainda tem na consciência do povo essa que é uma doença que não vai matar, que não vai... Ninguém sabe. Cada caso é uma coisa diferente. Tem alguns que se propaganda mais forte e outros é leve, mas aí ninguém sabe, né, Alan? Na dúvida é melhor se vacinar, né? O correto é se vacinar. Para ficar seguro e isso mesmo. O senhor já tomou vacina, já? Já tomei minhas duas, já estou esperando a terceira dose. Certo, que as pessoas também sigam o exemplo aí do prefeito, Exatamente. Que vacina evita mortes, evita casos graves da Covid-19. Está aí o prefeito que enfrentou uma situação grave. Quantos dias o senhor passou internado, prefeito? 28 dias, Alan. 28 dias. Foi. E ainda está com alguma sequela da Covid, não? Não, muito pouco, graças a Deus. Pelo menos o peso, eu estou percebendo que o senhor perdeu peso quando adoeceu. Mas estou me sentindo bem do jeito que eu estou e graças a Deus a saúde já está uns 90% do que eu tinha. Então está recuperando aos pouquinhos, né? Mas há quanto tempo o senhor teve Covid? Minha Covid foi em junho. Em junho? Foi. Quer dizer, a gente já está em janeiro. 6 meses, não é isso? 6 meses, o senhor ainda tem alguma... O tratamento é de um ano. Nessa semana eu passei na médica, ela já marcou a volta para o final de março, mas tem que ser um tratamento de um ano. Então as pessoas tomem como exemplo aí a situação do prefeito para se vacinar e tomar os cuidados também usando máscara, álcool gel, para evitar a Covid-19, que a situação não é brincadeira. Prefeito, questão de educação. O ano passado foi um ano que as escolas praticamente não funcionaram, né? Teve aula ainda lá em Santa Maria do Cambucá? Sim, as aulas eram remotas, mas agora no final do ano, comecinho de novembro, as aulas voltou presencial. E como é que foi? Não para todos, mas certo. para uma pequena parte. Funcionou bem. Uhum. Mas como é que foi esse ano passado na educação lá de Santa Maria? Sem aula, teve kit merenda? Como a prefeitura trabalhou nessa área? A gente nunca deixou de estar em contato com os pais dos alunos, sempre fazia as visitas. O material da merenda que chegava, transformava em kit, distribuía para as famílias, porque os alunos não podiam vir, mas não estavam assistindo a aula presencial, eles nunca deixaram de ser assistidos. E esse ano, a estrutura já está pronta para começar as aulas? Está tudo pronto, estamos nos preparando, inclusive as aulas devem começar agora dia 7 de fevereiro. Estamos na manutenção dos ônibus, as escolas já estão tudo prontas, os funcionários também, e vamos ver o que é que vai acontecer. E no período da pandemia, o período mais crítico, ano passado, a prefeitura entregou kit merenda, como as outras prefeituras fizeram também? Entregamos sim, Alan. Dentro do nosso possível, atendemos a população de Santa Maria. Deu para reformar a escola o ano passado, prefeito? Ou vai deixar para fazer esse trabalho agora? Não, deu sim. O ano passado a gente conseguiu reformar 7 escolas. Graças a Deus estão tudo lá bonitinho, pintado. E tem 3 críticas, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer. Já entramos em processo de licitação e agora em janeiro ainda vamos começar com a reforma delas. Essas obras que o senhor falou, reforma de escolas, essas 7 que foram reformadas, essa reforma na Policlínica também, nos PSFs que o senhor disse, são com recursos próprios ou através de emendas? As escolas, sim, foram todas de recursos próprios. Agora, a Policlínica é uma emenda do deputado federal André Ferreira, que vamos usá-la todinha para melhorar a nossa Policlínica. O senhor disse que está tudo pronto para começar as aulas esse ano agora, já em fevereiro. E, além da reforma de escolas, a prefeitura fornece também fardamento? Tem também essa ação, prefeito? Tem, sim. Os alunos receberão o fardamento, que já está tudo pronto para ser entregue. Os professores também, todos os profissionais da educação. É tudo com fardamento por conta da prefeitura. Coisa boa, então já começa o ano com fardamento. Já foi entregue ou tem um prazo para entregar, uma data já? Está tudo pronto, vamos entregar assim que começar as aulas, vamos entregar. Ok, estamos conversando aqui no Plantão de Notícias com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Deixa eu registrar aqui a participação do João Campos, está ouvindo a gente. João Campos, que trabalha com o Nilton Mota. Está mandando um abraço aí para o senhor, dizendo que está ouvindo também o nosso programa. Quem também está nos acompanhando é o professor Alex, lá de Santa Maria. Ele, inclusive, é escritor e vai lançar um livro lá em Santa Maria sábado que vem.
Até registrar aqui esse convite aí do Alex. Ele vai estar sexta-feira aqui na rádio conversando conosco a respeito do lançamento desse livro. Eu quero agradecer também a audiência dele que está nos acompanhando. Quem também está nos acompanhando aqui pelo YouTube é o Tássio Saraiva, lá de Vertente do Lério. Ainda o Gilvan Franklin também está acompanhando a gente. O Galdino Santos, o Nilson e também o Raimundo Silva. Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, participando, assistindo a nossa transmissão. Tem um ouvinte aqui que está querendo o Eduardo, querendo saber se essa escola que vai ser reformada é a do Tanque Dantas, prefeito. Isso mesmo, é a primeira. Tá É na a primeira lista, que vai ser reformada. que é a mais crítica que está. Vamos começar por ela. A escola está o quê? Prestes a cair? Não, né? Mas tá muito feia. Está muito ruim, né? Tá muito feia. Tem que dar uma melhorada. Isso. Ok, agora 12h28, a gente vai para um intervalo comercial rápido, 12 horas e 28 minutos, e voltamos já já conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Plantão de notícias. De volta com o Plantão de Notícias. São 12 horas e 33 minutos, 12h33 aqui no Plantão de Notícias. Estamos conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Prefeito, tem muitas perguntas aqui, as pessoas querendo saber a respeito do rateio dos professores. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto, explicasse qual é a situação lá de Santa Maria do Cambucá. Bom, Alan, é o seguinte. A gente tem que cumprir a lei. Perante a lei, o município que tem direito a ratear recursos com os professores são aqueles que não atingiu os 70% da lei. Santa Maria, no caso, chegou a gastar com os professores, a educação, 82%. Então, a gente não tem como ratear dinheiro com os professores. Se eles tivessem direito a esse rateio, eu já teria pago, porque o dinheiro não é meu, não vem para isso. Só que eu não tenho, não posso descumprir a lei. A situação de Santa Maria é a mesma aqui de Surubim? Exatamente. A nossa colega Ana Célia também gastou aqui 78% com os professores na educação. Então, ela não vai ratear também. O que eles têm direito é o Fundef, mas esse dinheiro não chegou ainda, dos precatórios. Na hora que chegar, perante a justiça, o que a justiça determinar, irei ratear com os professores. Agora, só que esse dinheiro não chegou ainda, esse dinheiro está para ser pago em 3 parcelas, 40% agora nesse ano, mais 30% em 23 e 30% no ano de 24. Mas eu só posso fazer isso quando a União depositar o dinheiro nas contas do município. E que tem que cumprir a lei do Supremo. A gente tem outras perguntas também, exatamente perguntando isso, essa questão dos precatórios, né? Isso. Então está respondida essas duas situações. Em relação à educação, acho que a gente já esgotou aqui esse assunto, prefeito. Vamos partir para outra área aqui, mas deixa eu registrar aqui alguns alôs, porque senão vai terminar o programa e eu não consigo registrar todos. O Nego da Saúde está mandando um abraço aqui, dizendo que está ouvindo. Também o Edinho de Nofa está dizendo que junto com o pai dele, Nofa e vários amigos estão ouvindo na bodega de Zezão, lá no sítio Pintos, ouvindo aqui o nosso programa. Já que a gente está falando em vereador, como é que tem sido a relação Vamos dar com a Câmara de Vereadores lá, prefeito Nelson? Vamos mandar um abraço para nossos vereadores, que é uma equipe muito unida, graças a Deus. Um abraço também para todos os nossos secretários, assessores, todos os servidores municipais que contribuem para o nosso sucesso no trabalho. E também quero cumprimentar a nossa vice-prefeita auxiliadora, que também contribui para o nosso município com o trabalho dela. E queria mandar um abraço também especial para a minha esposa, que está ouvindo o nosso programa, aos meus filhos, Arthur, Nara e Nelsinho, e a todos da nossa região, principalmente da Pacaré, onde eu moro. A Câmara de Vereadores foi parceira da Prefeitura em 2021. Continua sendo parceira, temos 6 vereadores da base com a gente, tudo legal, os projetos que foram enviados foram todos aprovados, e estamos aí trabalhando com a gente sabe que a luta do vereador é mais difícil do que a do prefeito ainda, porque ele vive em contato direto com o eleitor e os pedidos são inúmeros. Você sabe que a gente não pode resolver todos os problemas dos nossos eleitores e dos nossos habitantes, mas o que dá para a gente resolver, não resolve. O que não dá, a gente tem que ter paciência, porque é impossível atender a todo mundo. Deixa eu registrar também aqui, quem está mandando o recado é o prefeito Renato Salles, lá de Vertente do Lério. Está dizendo que está indo para Recife, mas está ouvindo a sua entrevista. Ele e o Tássio Saraiva e o Fábio França também, que é o vice-prefeito. Eu nem sabia que o Renato é seu compadre.
né? É compadre de longas Tá mandando um datas. abraço aqui para o senhor. É um compadre há muito tempo, é um grande amigo que eu tenho. A doutora Welta, o Fábio França, tá? São todos meus amigos, que sempre que a gente tem a oportunidade, conversa, se abraça. E eu mando um abraço especial para todos eles, o pessoal do Vertente do Lério, que são nossos vizinhos e parceiros. Já que a gente está falando sobre Câmara de Vereadores, falando sobre política, o senhor já tem definido já os seus candidatos para a eleição desse ano, deputado federal, deputado estadual? Sim, o nosso deputado federal é André Ferreira, que foi uma pessoa muito produtiva para Santa Maria. Ele veio aqui, foi um presente de Deus para nós. Ele conseguiu a emenda que eu pude realizar o sonho do povo de Santa Maria, que era o asfalto. Que na minha campanha eu não prometi, eu disse que ia fazer. E graças a Deus, com André Ferreira e a emenda que ele depositou para os cofres de Santa Maria de R$1 milhão, a gente completou com recursos próprios mais 150 mil e a obra está pronta. Estamos esperando só a empresa para sinalizar o asfalto, para a gente inaugurar e entregar ao povo de Santa Maria. Quais foram as ruas que foram asfaltadas com esse dinheiro? Todas as ruas do centro. Tá tudo asfalto, bonitinho lá. E graças a Deus, esse deputado sempre teve uma atenção especial para Santa Maria, além de conseguir a reta escavadeira que está nos ajudando para limpar os barreiros, conseguiu um UTI para ajudar na saúde. É o quê? Uma ambulância, é isso? Uma ambulância novinha em folha. Semi-UTI? Semi-UTI, no valor de 249 mil. E também enviou para Santa Maria R$500 mil para ser injetado na saúde de Santa Maria. Então, a gente decidiu reformar a policlínica, que já deu início à obra, e o valor da obra é de R$500.817, que vai ser tudo investido na saúde. Graças a Deus, a gente só tem a agradecer a André Ferreira e àqueles que nos ajudam também. Se eu estou falando para federal, né? Agora para estadual, quem será o seu pré-candidato? O nosso pré-candidato é Rodrigo Farias, que é um grande parceiro também, que está nos ajudando e que, com o governo do estado, esteve lá na nossa cidade no dia 4 de dezembro e destinou várias ações para a nossa cidade. Inclusive, estamos aguardando, está em processo de licitação e, se Deus quiser, esperamos que ele cumpra o feito prometido. E o que é que tem de promessa do governo do estado lá para Santa Maria, nessa visita que o governador fez lá? O que é que tem de prometido? Olha, Léo, uma obra muito importante. Ele vai calçar de Santa Maria até a Serrinha. É um pedido do povo do Pau Santo, da Serrinha, da Chance de Santo Antônio. E quando isso acontecer, só vai ajudar o povo dessa região. Vai ser calçamento lá, não vai ser asfalto? Calçamento, não vai ser asfalto. Posteriormente, a gente pode asfaltar, mas no momento vai ser calçamento. Tem uma extensão de quantos quilômetros esse trecho? Em média de 5 quilômetros. 5 quilômetros de calçamento. É uma obra grande, né? Grande. E além dessa questão de calçamento, o que é que o governo anunciou também em outras áreas lá para a cidade? Ele disse também que vai investir mais R$500 mil para eu calçar as ruas que forem necessárias e as localidades que me pedir. Tem muita rua lá sem calçar, prefeito? Santa Maria tem muito loteamento novo? Tem sim. O calçamento maior que tem é o do Alto das Oliveiras, que inclusive a gente está calçando outra nova rua lá. E é uma área muito grande, um loteamento grande, e a gente quer concluir essas obras. Essas obras têm dinheiro, como o senhor disse, do governo do estado, mas a prefeitura também está investindo em recursos próprios nessas obras? Exatamente. À medida que vai sobrando dinheirinho, a gente vai investindo, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Questão do saneamento, já que a gente está falando de obras, Santa Maria, como é que está nessa questão de saneamento? Tem muito esgoto para fazer? Tem muita demanda disso? Não, a gente já conseguiu sanear 5 ruas, foi uma obra muito grande, mas graças a Deus conseguimos. E os esgotos que estavam a céu aberto lá, conseguimos tirar lá, porque tinha uma área lá que era perto da creche que está sendo construída lá também. E a gente já conseguiu realizar essas obras todinhas lá. A questão, ainda falando sobre política, né? Para governador, o senhor vai com Paulo Câmara, o candidato que ele indicar, né? Que pode, inclusive, ser daqui da nossa região, que é o Danilo Cabral. Pronto. A gente está fechado com o governador, sou do partido dele, a gente não pode sair da linha do governador, não é isso? O candidato que ele determinar, a gente vamos apoiar e vamos pedir voto para ele. A questão de presidente, quem o partido indicar, o senhor também vai seguir? Exatamente. Eu vou fazer a minha parte, agora não vou prometer que a população vai seguir. A minha parte eu vou fazer, pedir voto para a chapa completa.
E nessa visita ao governo do governador, aliás, lá em Santa Maria, o senhor apresentou algum pedido, além dessas ações que ele disse que ia fazer no município? O senhor pediu mais coisas além dessas? Não, o pedido principal era esse, que ele pediu uma obra que fosse marcar a visita dele. Então foi esse calçamento de Santa Maria até a Serrinha. Inclusive ele colocou outras ações da cozinha, de uma cozinha popular lá também, que está para ser realizada, e algumas coisas mais. Prefeito, como é que está o acesso lá a Santa Maria? Aquela estrada, o trecho de rodovia que liga ali a PE90 a Santa Maria. Está bem ou está precisando de manutenção? Não, o governador, eu liguei para o nosso deputado lá, o Danilo Cabral, junto lá com o Newton Mota, mandou a equipe lá do DR, foi recapeada, não tem nenhum buraco. Inclusive também eu fiz uma obra lá na entrada, que coloquei o letreiro lá, de melhorias. Que para mudar a entrada lá que estava muito apagada, colocou o letreiro lá e está tudo bonitinho. Eu passei lá dia desses indo para Caruaru e vi que tem o letreiro, o nome da cidade, né? Tem também umas bandeiras. Exatamente. Ficou ali a entrada da cidade feita. E para esse ano, o senhor o que é que planeja nessa área de obras, de calçamento, do saneamento lá para o município? Olha, continua muitos pedidos para as obras, são calçamentos no sítio, aquelas passagens molhadas, são muitos pedidos, mas a gente vai atender a população agora de maneira que não pode ser feito assim, o pedido imediato. A gente vai ter que ir fazendo assim que for acontecendo as coisas, porque são muito difíceis, poucos recursos, e a prioridade minha é o funcionalismo. A gente tem que pagar primeiro o servidor público em dia, depois os nossos fornecedores e o que vai sobrando a gente vai fazendo obras, só não pode parar. O senhor disse no começo do programa que os recursos são poucos, mas o senhor tem conseguido manter a folha de pagamento em dia, pagando sempre de forma sem atrasos, eu quero dizer. Graças a Deus, Alan, até hoje está dando tudo certo, que é a prioridade que eu disse lá aos nossos colaboradores. Primeiro lugar, o funcionalismo, porque não é justo um trabalhador passar 30 dias trabalhando e quando chegar no final do mês não ter seu dinheirinho na conta. Questão do 13º, o senhor pagou sem dificuldade, deu para pagar direitinho, fez um ajuste nas contas para isso, como é que foi, prefeito? Está tudo pago, está tudo em dia, graças a Deus, a gente fez o possível para deixar tudo em dia, graças a Deus. Apesar dos poucos recursos, né, tem que separar o dinheiro do funcionário, exatamente, deixar um pouquinho para fazer obra, né, e sair levando dessa forma, né, prefeito? Bom, a gente vai para um intervalo comercial agora, são 12h45. Antes, deixa eu ver se tem mais algumas participações aqui para a gente registrar, antes que o programa termine. Mandar um abraço para o Gilvão Moura, lá de Lagoa de João Carlos, está dizendo que está acompanhando aqui a entrevista. Deixa eu ver também quem está participando. As pessoas coloquem o nome, tá certo? No começo da mensagem. Deixa eu ver aqui, é o Nelson Maciel, lá do Tabu, também está ouvindo aqui a gente. Deixa eu ver aqui outra pessoa que está participando também. Porque as pessoas estão colocando comentários, mas sem colocar o nome. Aí fica difícil da gente saber quem está falando. Geraldo, lá do sítio Jucuri também. Deixa eu ver aqui. Maiane Gomes, a Joelma Bezerra, a Jane Moura, deixa eu ver aqui. Elisângela Melo também. Tem muita gente participando aqui pelo nosso YouTube. Inclusive, a audiência está bem interessante, boa lá no YouTube também. Muitas pessoas assistindo e participando aqui do programa. Vamos para um intervalo comercial rápido. Daqui a pouco a gente volta conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Agora, 12h46, aqui no Plantão de Notícias, 12h46. E lembrando que ainda hoje nós teremos aqui no Plantão o Rota 88 com o balanço policial das últimas 24 horas. Plantão de Notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12h49 aqui no Plantão de Notícias. Voltamos conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Está conversando conosco aqui, fazendo um balanço do primeiro ano de gestão. Deixa eu registrar mais algumas participações aqui. A Nayara Lima, o João Pedro Silva está dizendo que está em São Paulo assistindo pelo YouTube. Patrícia Muniz, está dizendo aqui Marinha de Tio, deve ser o nome da pessoa, né, que ela está acompanhando. Riso também, lá do Baixio. Carla Marques, Romildo Barbosa, Jardel Ademilson, Lute Barbosa também.
Tem muita gente participando aqui pelo YouTube e também pelo nosso Zap. O Franklin Leão, o irmão de Márcio de Bem, também está ouvindo. O Jailson, aqui na Lagoa do Choro. Seu Zé Camilo também está ouvindo, participando aqui pelo Zap. Carlos de Dulce está na escuta também. Boa tarde para vocês. Deixa eu ver aqui quem também está participando. A Thalita está dizendo o seguinte: as pessoas têm que tomar como exemplo se vacinarem. Aquele depoimento que o senhor deu agora há pouco, né, a respeito do momento de Covid que o senhor enfrentou e já tomou vacina também. A Joana, lá de Sete Ranchos, também está acompanhando aqui o programa. Bom, vamos falar agora sobre... Falamos aí um pouquinho, aí demos um toque sobre a saúde, sobre Covid. Prefeito, a questão da frota de veículos lá de Santa Maria, como é que está? Carro de saúde, que presta serviço à saúde, carro também que atende educação, os ônibus, como é que está a situação da frota? A frota tá boa, graças a Deus, né? Na saúde a gente tem 6 ambulâncias pequenas e 2 UTIs grandes. Inclusive, ano passado eu tive, com recursos próprios, a gente comprou 2 ambulâncias novas para melhorar o atendimento à nossa população. Você sabe que Santa Maria do Cambucá é o único município que vai buscar o paciente na sua casa e depois, quando chega, vai levá-lo na sua casa. Isso é um privilégio para o povo de Santa Maria. A gente sabe que os custos disso são altos, mas a gente pensa principalmente no povo de Santa Maria, porque, na realidade, o nosso maior cuidado, o nosso maior projeto é cuidar das pessoas de Santa Maria. E isso é uma forma da gente atender o paciente, que ele não tem o difícil acesso de se deslocar do sítio para a cidade. Então, a gente, quando liga, a gente vai buscar o paciente na sua casa. Quando é para Recife, o transporte já está lá esperando, e quando chega, a gente entrega na casa. A prefeitura mantém ônibus transportando pessoas que fazem tratamento em Recife? Não tem ônibus, mas tem uma... Tem esses veículos que levam, né? Tem. Inclusive o nosso motorista que leva é Amaral, todos os dias ele está transportando esse pessoal para o tratamento fora do nosso município, não é isso? Em relação ainda à frota, a prefeitura pretende renovar esse ano a frota de veículos, a aquisição de ônibus, sim. a educação. A gente precisa muito, a gente só não tem dinheiro para comprar esses ônibus, mas já fizemos pedido de 4 ônibus novos ao Ministério da Educação e temos o empenho lá do nosso deputado federal André Ferreira, que está dando uma força lá para que esses ônibus saiam o mais rápido possível, porque as aulas vão começar e os ônibus que a gente tem é insuficiente para a aquisição dos alunos. Então, a gente está em busca de melhorias e, se Deus quiser, vamos conseguir. Registrar também aqui a audiência do Léo, filho de Dona Nadi, lá do Camelo, está acompanhando aqui a nossa programação. Dalvanise e Zé Fernandes, lá de Santa Maria do Cambucá, também estão ouvindo aqui o plantão de notícias, hoje conversando com o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Nelson Lima. Prefeito, em relação ainda à questão dessa questão da frota, o senhor disse que pretende, né, adquirir mais 4 ônibus lá para o município. Essa questão de transporte para Recife, tem esses carros que levam, mas o ônibus não seria mais interessante não, como acontece em outras prefeituras? Pronto, é o que acontece. A gente tem essa van que leva na faixa de 10 pacientes, né, mano? E as ambulâncias levam os pacientes que estão em estados mais críticos e está dando para suprir dessa maneira. Uhum. Falar um pouquinho sobre ação social, assistência social. Nesse período de pandemia, a gente sabe que a situação complicou para muitas famílias que já tinham uma situação difícil, já passavam necessidade. E nessa área de ação social, o que é que a prefeitura fez para essas famílias, as mais carentes, também para as mães? A gente sabe que tem muitas gestantes que dependem de assistência, né, da ação social. Que ações foram realizadas, prefeito? Essas gestantes sempre recebem o kit infantil lá, que a minha esposa é quem distribui. E em relação às outras pessoas, a gente sabe que as dificuldades foram muito grandes para todo mundo. A gente ajudou da melhor maneira que a gente pôde, com cestas básicas, adquiridas por nossos parceiros que nos ajudam também. A gente nunca deixou de ajudar quem nos procura. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras. E, principalmente, não é só em Santa Maria, é em toda a região. Porque o custo de vida está muito alto, o dinheiro é muito pouco para comprar muita coisa. Então, a gente tem que fazer as coisas de maneira que a gente pode. A gente sabe que a pandemia não acabou ainda, né? As pessoas têm lhe procurado muito, prefeito, para resolver essas questões, pedir feira, pedir remédio, essas coisas.
Ah, sempre tem, né, Alan? Sempre tem. E a gente ajuda da maneira que pode, porque vocês sabem que são muitos pedidos e a gente não pode atender a todos. Mas aquele não que a gente dá é com uma promessa futura, porque é impossível atender a todo mundo. Todo mundo tem que botar isso na cabeça, ser consciente, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do município e eu não posso usar esse dinheiro para fazer coisas que não devem ser feitas. Tô vendo aqui que tem outras pessoas participando no WhatsApp, deixa eu registrar aqui. Inclusive temos aqui deixa eu ver aqui, é um recado aqui de uma mãe de aluno, né? O nome dela não colocou, mas ela está pedindo a escola do Tanque Dantas, né? Mas o prefeito já disse que vai reformar aquela escola, está dizendo que a escola está precisando de uma reforma, mas já foi dito aqui que vai ser reformada, né, prefeito? É a primeira da lista, se Deus quiser. Vai ser a primeira da lista. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o Perivaldo, que é secretário lá da prefeitura. Vai ter alguma reforma de secretário agora, prefeito? Secretariado no começo de ano? Tem alguns prefeitos que param para dar uma mexida depois do primeiro ano. O senhor pretende mudar alguma coisa lá? Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que está, Alan, porque está tudo dando certo e o que está dando certo a gente não se mexe. Eu queria mandar um abraço também para a dona Neném, que está nos escutando aí pela rádio, a Ivonete e o nosso colega João Campos, que é meu amigo, parceiro, e que quebra muito galho para mim. Ivonete está dizendo que está acompanhando aqui pelo YouTube também. Temos aqui ainda a participação, deixa eu ver, o pessoal de Lagoa Doce, lá de Santa Maria do Cambucá. Está dizendo que, inclusive, está aguardando o senhor no encerramento da festa de São Sebastião. É a Loura Silva que ela colocou aqui a mensagem. Essa festa terá encerramento hoje, se Deus quiser estaremos marcando presença lá. Inclusive é a terra da minha família, da família Sabino. Lagoa Doce. Lagoa Doce. Então o senhor vai estar hoje prestigiando não só também a festa, mas revendo os parentes lá, né? Exatamente. Uhum. Bom, temos aqui a participação da Mônica Silva. Ela está dizendo aqui que seria interessante colocar ônibus, está dizendo que tem um certo desconforto para levar, mas a secretaria tem um micro-ônibus também, a Secretaria de Saúde, para fazer transporte. Então vamos passar aqui essa reivindicação aqui para o prefeito, viu, Mônica, em relação a esse transporte aí para Recife, ok? A sugestão da população é interessante, né, prefeito? Para que se possa melhorar o serviço, né? Tem que governar ouvindo a população. Exatamente. A melhor maneira de governar é ouvindo a população, Alan. Do menor ao maior. Cada um tem um problema. E se a gente não souber o problema do nosso eleitor, como é que a gente vai resolver? As opiniões são sempre aceitas, aí isso é muito bom. O contato direto com o eleitor, com a população, isso é muito bom, nos ajuda a governar melhor. Tem prefeito que passa muito tempo viajando em Recife, em Brasília, atrás de recursos. O senhor tem esse perfil ou o senhor passa mais tempo lá na cidade e na prefeitura? Como é a sua forma de trabalhar? Olha, todos os dias estou na prefeitura, é uma coisa inédita. Todo de segunda a sexta estarei lá, às vezes eu me atraso um pouco. Inclusive não fiz nenhuma viagem ainda, mas quando precisar de ir a Brasília, iremos. E se Deus quiser, Recife, aí para o governador pedir mais recursos também, mas geralmente fico só na cidade. Para Brasília, o senhor disse que não foi, mas já conseguiu muita verba federal através do deputado federal, né? Exatamente. Esse dinheiro já está chegando aí. Muito breve irei conhecer Brasília, que eu não conheço ainda, e ir lá arrumar recursos para o nosso município e Deus vamos lá do dinheiro para mandar verbas para trabalhar para a nossa cidade. Bom, prefeito, eu quero agradecer a sua participação aqui no Plantão de Notícias. Já são 12 horas e 59 minutos e vou deixar esse espaço aqui final da entrevista para o senhor fazer as suas considerações finais, abordar algum assunto que a gente não abordou nesse bate-papo. Pode ficar à vontade, prefeito Nelson. Pronto. Eu agradeço a você e a todos que fazem a rádio pela oportunidade que nos deu para mostrar o que a gente tem feito pelo povo de Santa Maria, que é um povo muito sofrido, mas eu quero dizer ao povo de Santa Maria que conte comigo e estarei junto para trabalhar pelo povo de Santa Maria. Como servidor número 1, eu quero dizer a vocês que conto com todos os servidores municipais para a gente trabalhar junto por Santa Maria, porque eu sozinho não vou chegar a lugar nenhum. Cada um fazendo sua parte, só soma. Agradeço aos secretários pela contribuição, aos assessores, aos nossos vereadores, a todos que fazem Santa Maria, porque Santa Maria merece crescer e eu estarei aqui para lutar, buscar recursos, trabalhar sempre pelo povo de Santa Maria. A gente agradece a audiência do povo que está nos escutando, o povo de Santa Maria em especial, da toda a região, que tem a audiência número 1 da Rádio Integração FM.
Ok, prefeito, obrigado por sua participação aqui no Plantão de Notícias. Agora, 1h em ponto, nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco vamos trazer o balanço policial das últimas 24 horas com Eduardo Gomes. Plantão de Notícias. Voltamos já já.